Você leria um livro com essa capa? E com essa? Bom, bora conversar sobre capas de livros. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista bibliófila que mora na Inglaterra. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto polêmico: capas de livros. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Bela, que você vai encontrar muito conteúdo sobre literatura, sobre biblioterapia, que seria aí os livros enquanto remédios, muita coisa sobre leitura criativa, leitura ativa e muita coisa sobre a Inglaterra também, que eu sempre trago essas coisas para vocês. Os lugares que eu vou, sempre eu tenho buscado trazer mais vlogs para vocês, que eu sei que vocês estão gostando também. Bom, se você é novo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, deixa o seu curtir e deixa um comentário aqui para mim para saber se você deixa de comprar um livro por causa da capa. Bom, então vamos lá, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa questão da capa e minha visão sobre isso, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem, né, as suas questões e eu super respeito isso e eu vou mostrar para vocês a minha visão sobre isso. Eu fiz a introdução desse vídeo com uma provocação para vocês. Coloquei duas capas horrorosas, uma de Dom Casmurro e a outra de Lolita, mas são duas obras-primas da literatura. Então, o questionamento é: se você não lê livros que você considera que tem a capa feia, vocês teriam perdido simplesmente Dom Casmurro e Lolita. Ah, mas Bela, tem um monte de edição de Lolita, tem um monte de edição de Dom Casmurro, né, de Machado de Assis. Sim, gente, tem um monte de edição e aí vocês têm um ponto. Mas tem um monte de livro que tem uma edição só e que você poderia ter perdido a chance de ler o livro por não ter gostado da capa? Bom, vamos conversar mais sobre isso. Eu trouxe para vocês aqui alguns livros com algumas capas diferentes para mostrar para vocês a minha visão sobre essa questão, tá? Lá no final eu vou responder se eu deixo de ler livro pela capa e se eu compro o livro pela capa, porque eu achei a capa bonita. Bom, vamos lá. É importante dizer que o Brasil, ele segue muito tendências internacionais, principalmente dos grandes polos aí da literatura, os polos dominantes da literatura, que seriam os Estados Unidos e Inglaterra. Eles vão seguindo, embora estejam ampliando ainda bem, né, porque tem literatura boa do mundo inteiro e a gente tem que conhecer isso, mas eles vão seguindo as tendências internacionais, né? Então, hoje existe uma tendência, já há alguns anos, de livro com capa desenhada, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas é uma tendência a se seguir de mercado. Então, a gente acaba tendo que entender que, por questões de mercado, o livro acaba seguindo um design específico para entrar no mercado, né? Então, nós estamos aí com dois exemplos de capas desenhadas aqui. Eu trouxe umas capas lindas que eu gosto muito, vou mostrar para vocês, mas eu queria também mostrar as capas daqui. Olha para você, uma outra tendência já de um tempo atrás eram capas com mulheres, né? Então, aqui, ó, isso é livros ingleses, livros, edições inglesas, na verdade, né? Então, livros que tem mulher na capa, principalmente livros de guerra que mostram aí o esforço das mulheres nas guerras. Então, a gente tem dois exemplos aqui. E outra questão que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: que livros que são internacionais e que as editoras acabam seguindo o mesmo padrão do livro original, o que é super interessante, né? Olha a capa aqui, ó, The Last Bookshop in London. Essa capa inglesa e a capa brasileira seguiu o padrão da capa original, o que faz todo sentido na minha cabeça. E tem esses dois exemplos aqui, que Oliver Tree, que é O Segredo de Helena, da Lucinda Riley, a versão brasileira e a edição inglesa, tá?
dizem a mesma coisa nas capas, embora sejam capas diferentes. Agora é importante a gente dizer o seguinte, que as capas dos livros, elas precisam conversar com a história. Ela é a primeira coisa que o leitor vê sobre o livro. Né? Quando ele vai numa livraria ou quando ele passeia pela Amazon, ele vê a capa do livro e aquilo motiva ou desmotiva o leitor a ir em frente com a leitura ou não, sabe? Então, assim, a capa é sim um fator importante a ser considerado e um fator, às vezes, decisivo se o leitor irá ler o livro ou não. Um outro livro que eu queria mostrar para vocês é The Women, lançamento da Kristin Hannah, que está chegando aí para vocês como As Heroínas, né? Também essa capa, na verdade, é uma jacket, tá, gente? Que provavelmente será a capa do paperback. Porque esse aqui é o lançamento, é de capa dura. Aliás, deixa eu mostrar a edição toda para vocês. Olha que bonito. E aí tem a folha de guarda aqui, que também é super bonita, tá? Então, aqui na Inglaterra, as capas dos lançamentos vêm com a jacket, com a ilustração, e que provavelmente será, assim, o paperback. Ou não, pode ser que mude. E aí eu tenho outros exemplos. Eu vou mostrando essas capas para vocês. Ao final eu vou explicar um pouquinho sobre a importância das capas, tá? Tenho esse livro aqui antigo, que eu gosto muito da capa, acho muito bonito, diz muito sobre a história, sobre o título. Essa capa é um escândalo de bonita. Aliás, gente, farei um vídeo sobre esse livro aqui, falando do absurdo da tentativa de censura que aconteceu aí no Brasil, mas eu vou fazer um vídeo específico para falar desse livro que é incrível e necessário, tá, gente? E tem uma capa maravilhosa da Companhia das Letras. Outro livro que eu acho a capa muito bonita, muito expressiva, muito significativa é O Tatuador de Auschwitz, que também diz muito sobre a história. Essa capa também eu acho lindíssima, Longa Pétala de Mar, né? Diz muito sobre a história também. Há uma outra capa que eu acho muito bonita, da Kate Morton, né? Essa autora também que eu gosto muito. Essa é aqui da Inglaterra, essa edição. Comprei no lançamento também e segue o mesmo padrãozinho, né? Com a jacket e a capa dura. Aliás, estou doida para ler esse livro. Dito isso e mostrado todas as capas, tudo que eu mostrei aqui são capas que eu acho super bonitas, né? E expliquei a necessidade, expliquei o objetivo de cada capa, na verdade, de seguir o padrão do internacional ou de seguir uma tendência de mercado, enfim. Agora vamos falar sobre capas. A capa é o rosto do livro, né? É aquilo que o leitor vê primeiro no livro. Se você não conhece a história, é aquilo que o leitor vê primeiro no livro. Então, a capa ela precisa ser vendável, né? Então, existem padrões aí que as editoras avaliam para que a capa seja vendável para o público determinado daquele livro, né? Então, tudo isso é feito e pensado com todo cuidado pelas editoras. Existem uma série de questões, inclusive eu acho que deve existir até questão contratual com autores internacionais, às vezes tendo que seguir o padrão da capa original, enfim. Tudo isso é super importante a gente levar em consideração, tá? Agora, uma reflexão que eu fiz lá do início, né? Você deixa de ler uma história por causa da capa? Eu, particularmente, acho que isso você se priva de conhecer grandes histórias, porque existem uma série de questões para serem avaliadas para fazer uma capa, e que essas questões às vezes fogem da maneira óbvia que você veria, né? Então, assim, a gente pensa numa história e fala assim, nossa, essa capa não condiz com a história. Mas a gente leu a história e viu tanto que a história é incrível, sabe? Então, assim, se você deixa de ler por causa da capa, eu acho que você perde boas histórias. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Olha só, prestem atenção nesses livretos aqui, ó. Jane Austen, Emily Brontë, Virginia Woolf, Charles Dickens,
James Baldwin, Martin Luther King. Olha como são edições pobres, são edições, assim, sem capa praticamente, né? Sem nada, sem desenho, sem nada da Penguin, tá? Mas são edições acessíveis, são edições que, poxa, eu comprei por uma libra cada edição dessa. Então, assim, é muito acessível para todo mundo, qualquer pessoa pode ter acesso a essas edições e a história está aqui, sabe? Então, assim, é uma reflexão a se fazer, assim. Será que a gente deve levar em consideração tanto assim as capas? Será que a gente deve mesmo deixar de ler uma história porque não gostou da capa, achou a capa feia, achou a capa brega, achou a capa... Será que a gente deve levar mesmo isso em consideração? Agora, o oposto acontece comigo. Eu compro livros pela capa, mas eu acho que é só uma possibilidade a mais de eu ler uma história boa. Eu posso perder tempo? Posso pegar o livro, ver a capa é linda, mas não gostar da história? Claro. Mas isso pode acontecer com qualquer livro que você compra no escuro, sem você saber o que é a história, sem você conhecer o autor, sem você conhecer, né? Então, assim, se tem uma capa bonita, é um atrativo. Então, você vai lá e compra. Pode se decepcionar? Pode. Mas é a vida. Agora, a minha sugestão é que você tente. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar dessa sugestão, que não vai aceitar fazer. Mas assim, para que você não perca boas histórias, para que você não avalie como ali a brincadeira que eu fiz do livro Dom Casmurro e do livro Lolita, que são obras-primas também, não estou comparando eles com os outros livros que você acha que tem capas feias, não, tá? Porque são duas obras-primas. Foi só uma brincadeira que eu fiz aqui para mostrar para vocês que se a gente levar em consideração essas capas aqui, será que a gente teria lido Dom Casmurro ou Lolita? Enfim. E o problema maior das capas é quando não diz sobre a história, né? Aí também é um outro grande problema, mas isso pode acontecer. E a gente deixar de ler aquele livro por causa da capa, para mim, eu enxergo como um desperdício, assim. A gente vai perder grandes histórias, com toda certeza. Agora, uma coisa importante, leitor ativo, um bom livro começa a contar a história pela capa. Independente se você acha a capa bonita ou feia, assim, um bom livro começa, a boa edição de livro, né? Não um bom livro, mas a boa edição de livro, aquela edição completa, começa a contar a história pela capa. Então, assim, o problema dessa capa que eu falei, que eu mencionei de Dom Casmurro, é que ela é uma capa completamente contrária ao que se propõe a obra, né? Essa obra é uma obra aberta que depende da interpretação do leitor, o leitor vai avaliar de acordo com as suas experiências e vai interpretar de acordo com a sua bagagem. Aí tem uma capa completamente parcial que tenta levar o leitor a um raciocínio único, né? Então, assim, essa capa não condiz com a obra aberta que é Dom Casmurro, tá? Então, assim, tem essa outra questão que você precisa avaliar. Mas isso, você sendo um leitor experiente, você sendo um leitor ativo, né? Que é um leitor que dialoga com a obra, que consegue realizar reflexões sobre aquilo que se lê, você começa a ler o livro pela capa. Isso é super importante. Bom, é isso, gente. Essa é a minha opinião aí sobre essa questão da capa. Eu sei que tem muita gente que gosta de capa de desenho, ou muita gente que gosta de capa com mulher na capa, ou muita gente que gosta de capa com elementos sobre a história na capa. Enfim, eu acho que isso são tendências de mercado e que as editoras seguem para contribuir nas vendas aí dos livros, tá? E que é super razoável, né? Porque a editora quer vender mais, cada vez mais, né? Inclusive, é um problema isso num país de não leitores, né? Muitas editoras passam dificuldades, mas a gente tem que levar isso em consideração. Tá, a capa é feia, não gostei. Será que eu devo dar uma chance? Pesquisa mais sobre a obra no YouTube ou na internet, vai no Google, vê outras opiniões. Não descarta por completo se você não gostou da capa, não. Bom, é isso.
Espero muito que você tenha gostado. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Se você compra um livro pela capa ou se você deixa de comprar um livro pela capa, deixa aqui pra mim, pra gente seguir essa reflexão pelos comentários também, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.